Eu não sei explicar. Obrigado por estar aqui comigo, minha filha também, que está ali, meu milagre, Emanuele. E é uma honra estar aqui, rever a Maiara. Que Deus em Cristo continue te abençoando, minha linda. Deus abençoe sua vida. E conhecê-las nesta noite, mulheres lindas, cada uma com a sua peculiaridade. E um prazer estar aqui. Essa semana foi uma semana muito difícil. Eu saí de casa em lágrimas, chorei muito. Uma semana que não tem sido fácil para mim. Mas aqui nessa noite eu quero transmitir aquilo que o Espírito Santo transmitiu ao meu coração para você. Amém? Quando Mardoqueu, versículo 12, capítulo 4. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. E você pode tomar o seu assento. Quero aqui logo dizer que não conseguirei ministrar sobre todo o livro de Esther, mas eu quero ministrar com você até o capítulo 4, se conseguirmos nesta noite. Mas é uma Esther pregando sobre Esther. Legal, né? Em 6 anos que eu prego, essa é acho que terceira vez que eu prego sobre Esther. E vou dizer para você o que eu digo para o meu esposo, que eu tenho muita dificuldade de pregar, mas eu tento transmitir aquilo que o Senhor transmite ao meu coração. Eu não consigo ministrar sem trazer um pouquinho atrás um conhecimento histórico para você entender de onde eu saí e aonde eu quero chegar. Então eu não consigo trazer para você uma aplicação no livro de Esther sem te explicar o que está acontecendo neste contexto, para você ter um entendimento mais profundo do que está acontecendo. Aqui no livro de Esther, eles estão passando por um período que eles estão cativos, na verdade agora no Império Medo-Persa, mas existe uma promessa, uma profecia vinda da boca de Oséias, no capítulo 1, versículo 9 do livro do profeta Oséias. E ele vai dizer: olha, coloque o nome do seu segundo filho de Lo-Ami. E Lo-Ami significa: vocês não serão o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Embora Esther seja um livro, assim como Cantares de Salomão, onde não aparece a palavra Deus, mas você vê a mão de Deus em todo momento, do princípio ao fim deste livro, trabalhando escondidamente, mas trabalhando em favor de seu povo. O nome Deus não aparece no livro de Esther. Mas aqui nós trazendo o livro de Oséias e essa profecia, Lo-Ami, vocês não serão o meu povo e eu não serei o seu Deus. Lembrando que Deus permite a Babilônia entrar, invadir Israel, Jerusalém, e levar o seu povo cativo para a terra da Babilônia. Uma promessa que quando Deus vem a Abacuque dizendo para Abacuque, eu vou permitir que uma nação se levante contra o meu povo, porque o questionamento de Abacuque é: como pode os ímpios prevalecer contra os justos? Como pode? Tudo sendo errado, tudo está sendo colocado errado, a justiça está sendo pervertida, está tudo fora do contexto. Então Deus fala com Abacuque: eu vou levantar uma nação amarga que vai vir contra este povo e vai levar este povo cativo. Só que depois desse tempo a qual Deus permite
Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadir Judá e levar o seu povo cativo, ele leva em 3 levas. A primeira leva leva Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que é a da linhagem real. A segunda leva, eles levam alguns do povo judeu. E na terceira leva, ele leva alguns que ficaram e destrói o templo, destrói Jerusalém. Só que esse povo que leva cativo o povo de Deus, agora vem uma outra nação que conquista o Império Babilônico. E quem é esta nação? É a nação Medo-Persa, que vem, invade a Babilônia, e da mesma forma que eles fizeram com Jerusalém, eles fazem com os babilônios. E quando se dá o período da história de Esther, eles estão na fortaleza de Suzã. É como se fosse um palácio de inverno. É onde os reis iam para descansar. É onde os nobres iam para ter o seu momento de paz. E eles estão ali na fortaleza de Suzã. Muitos do povo judeu retornou para Jerusalém com Esdras, com Neemias, mas alguns decidiram ficar. E ali está se dando o período a qual alguns retornaram e outros ficam em Suzã. Eles não querem voltar, eles querem continuar. E nesse período a Bíblia diz que Assuero. Assuero não é um nome, é um título, mostrando a grandeza de um rei, de um monarca. E Assuero, ele vai dar uma festa de 180 dias. Imagina você, 180 dias, são 6 meses, 180 dias de festa. Por quê? Porque Assuero queria mostrar a glória do seu palácio, queria mostrar o esplendor do seu reino. Ele reúne alguns dos mais importantes, os líderes do seu povo. Ele reúne só a gente da alta sociedade para um banquete, para um jantar, para um momento especial. 180 dias de muita festa. Aí no versículo 6 do capítulo 1, você percebe o escritor dando detalhes do palácio de Assuero. É linho fino, é mármore, é vasos de ouro para se beber, cada um diferente do outro. É muita riqueza, é muita glória. E ele faz esse banquete, essa festa, para mostrar para todos a grandeza do seu reino. Por quê? Porque o pensamento de Assuero era invadir a Grécia e conquistar a Grécia. Então ele vai reunir toda uma comitiva de ministros para conquistar uma outra nação. E depois de 180 dias de festa, agora ele vai mandar chamar Vasti. Vasti também não é um nome. Vasti é um título para dizer da beleza, do esplendor, da perfeição da mulher do rei. Enquanto ele está dando este banquete agora de 7 dias, aliás, junta 180 dias de festa, mais 7 dias nessa segunda festa, que é de 7 dias, ele chama os pobres e ele chama também os ricos. Ele não separa em classe social. Grandes e pequenos, ricos e pobres, ele chama para esses 7 dias de festa. Vasti está também com as mulheres festejando, banqueteando. E a ordem aos seus 7 oficiais é: vá até Vasti e manda ela vir com a coroa real, com toda a sua grandeza, formosura e beleza perante todos, para eu mostrar para todos a rainha que eu tenho no meu reino. Ou seja, ele pede para ela ir não somente vestida a caráter como uma rainha, ele pede também para ela ir com a coroa real. Que ele está dizendo: eu tenho um rei, eu tenho um reino, eu sou um rei, e eu possuo atrás de mim uma mulher que também caminha comigo na mesma proporção e intensidade. Então ele vai mostrar Vasti para o seu povo e mostrar quem ela é, mostrando que ela possui uma coroa real. Só que tem um detalhe: ele manda chamar Vasti. Vasti está interdita com as mulheres que estão em um banquete, e ela vai dizer: não, eu não vou. Mas o rei está te chamando. Não, eu não vou. Mas o rei precisa de você.
não, eu não vou. Mas o rei está mandando notificá-la que ele precisa da sua presença diante de todo o povo e diante do próprio rei. E Vasti vai dizer: não, eu não vou. E dura coisa é quando o rei quer nos chamar, quando o rei nos comissiona, quando o rei está nos chamando para algo específico, e a nossa resposta para o rei é não. Ele está chamando, ela não é uma serva, ela não é uma escrava, ela é a rainha e a mulher do rei da Pérsia. Toda atitude gerada diante de uma situação, tanto ela pode trazer benefício como malefício a uma situação. Essa mulher é convidada, ela tem toda uma pose, ela tem toda uma responsabilidade, ela é visada, ela é vista, ela é conhecida. Ela tem a responsabilidade. Por quê? Porque uma mulher, quando se colocava a coroa real, não é só ficar na pompa, não. Ela tem a sua responsabilidade, como por mais que exista um harém, tem aquela que é a principal e é portadora de uma coroa que indica: essa daí é a principal de todas as mulheres. Só que a principal de todas as mulheres, quando houve o pedido do rei em ir ter com ele, a resposta dela é não. E eu imagino a inquietação de Assuero, porque como ele deixa ela, na verdade, Vasti está desonrando Assuero na presença de todos. Ela está desonrando uma ordem que é real. Porque por mais que é uma rainha, só que quem tem mais notoriedade na fala não é a rainha, é o rei. Então ela está desobedecendo uma ordem direta do rei. E ele vai chamar os seus conselheiros, seus oficiais. E Memucã vai dizer: olha, como pode você deixar Vasti continuar no reino, se ela vai ser exemplo para todas as mulheres? Se um homem chamar a sua mulher, ela vai dizer: não, eu não vou. Por quê? Porque a rainha Vasti disse não para o rei. Então me tenho no direito de dizer não para o meu esposo, para o meu marido. Então faça um edito para que ela nunca mais se apresente diante do rei, que ela seja tirada fora do reino, que ela seja desligada do reino. Pensa você, um homem que tem a sua mulher e que descumpre uma ordem direta, e agora ele vai ter que abrir mão dessa mulher. E se ele amava ela? E se ele queria bem ela? E se ela era uma companhia agradável diante da presença dele? Ele agora vai ter que abrir mão de Vasti por causa de um exemplo que ficará para todo o Medo persa. Por quê? Porque uma mulher só foi capaz de descumprir a ordem de um rei. Imagina se todas as mulheres se juntarem e todas elas decidirem não cumprir a ordem dos seus maridos. A bagunça que vai virar. Então ela é pega como exemplo. Vamos usá-la como exemplo para qualquer pessoa que desobedecer a ordem de um rei. Vai ser punida com o castigo de ser banida, de ser tirada. Só que o rei, agora a Bíblia diz e a história diz que passa um tempo, e agora Assuero, ele entra dentro do quarto e fica por 27 dias trancado dentro do quarto. Por quê? Porque ele sentiu a ausência da sua mulher. Ele sentiu a ausência de Vasti. Por mais que Memucã tenha dito: vamos tirar Vasti e trazer uma que seja melhor do que ela. Você já ouviu a frase: ninguém é insubstituível? Ninguém é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Você não é insubstituível. Sempre vai ter alguém que é melhor do que nós. Sempre vai ter alguém que sobressaia além de nós. É outra verdade. Ninguém é insubstituível e ninguém é independente. Toda pessoa que chega e diz: eu sou independente, a independência é uma mentira. Por que, Esther? Porque eu sou independente porque eu trabalho. Logo você se torna dependente do seu trabalho. Então você não é independente.
Irmã Esté, eu sou independente porque eu tenho o meu salário. Então, se o seu salário for tirado, você não é mais dependente do seu salário, você é independente. Então, a independência é uma mentira. Não dá para sermos independentes quando nós dependemos do ar para respirar. Então eu dependo do ar para que eu possa continuar existindo. Então eu sou dependente do ar. Então a independência também é uma mentira. A história diz que Assuero agora fica 27 dias trancados dentro de um quarto porque ele se lembrou de Vasti. Agora o desespero, o anseio, o desejo por ter Vasti, não posso mais, porque uma ordem do rei não pode ser revogada, não pode ser voltar atrás, principalmente quando ele concluía e ele carimbava com o seu anel. Então vem a ideia, vamos escolher virgens, mulheres belas, e vamos trazer para uma seleção, e aquela que o rei se agradar, o rei escolhe para ser rainha no lugar de Vasti. Flávio Joséfo diz que foram aproximadamente 400 virgens que vai vir para o palácio para passar por um tempo e um período de preparação e embelezamento. Moças virgens, belas, e sendo cuidadas por um homem chamado Hegai. Hegai era eunuco no palácio. Só que aí entra um homem que a Bíblia vai dizer, chamado Mardoqueu, que vem da tribo de Benjamim. E esse homem veio cativo com o povo para a Babilônia. E esse homem cuidou de uma mulher chamada Radassa, de uma jovem chamada Radassa, que perdeu pai, que perdeu mãe, que está cativa em uma terra que não é dela, que está sendo cuidada por seu primo, que não é seu pai, mas ela está ali em Suzã. Mas eu quero te dizer que antes de Esther ser Esther, ela foi Radassa. Quem é Radassa, Esther? Radassa é aquela que tiraram dela os seus pais. Como foi tirado os pais de Radassa? Provavelmente quando foram levados cativos, o povo para a Babilônia. Era para ser uma mulher, uma jovem, totalmente desequilibrada. Uma jovem com pensamentos totalmente contraditórios. Uma jovem que poderia estar com a mente totalmente distorcida pelo contexto que ela estava vivendo. Por quê? Além de estar escrava numa terra que não é dela, sendo cuidada por um primo, ainda perdeu o pai e a mãe. Ela perdeu o direito de sonhar. Ela não tem mais o porquê sonhar. Ela perdeu a vontade, o desejo de ter um sonho concretizado. Por quê? Porque foi arrancado dela aquilo que era motivação para ela continuar existindo. Aí eu pergunto para você, o que é na sua vida que é tão prioridade, que é tão importante, que se for tocado, mudará a sua história? O que é que pode ser se tirado de você, te faz perder a vontade de sonhar, te faz perder a vontade de continuar a viver, te faz perder a vontade de continuar existindo? Nós acabamos de passar um período de setembro amarelo, e nós estamos aqui diante de várias mulheres. Eu tenho um grupo no Facebook de 1.700 mulheres. Entre elas, eu converso com cada uma delas, ou algumas delas, para explicar bem explicado. E às vezes eu me pego chorando pela situação que eu vejo algumas mulheres passando. Esses dias uma delas me mandou mensagem e disse para mim: irmã Esté, eu preciso da tua ajuda e preciso da tua oração, eu preciso do teu conselho. Casada há muitos anos, há uns 13 anos pelo menos, Elisana. E há 8 anos o marido dela não procura. 8 anos que o marido dela não procura ela. 8 anos que o marido dela não encosta nela. 8 anos que é só aquele beijinho de selinho.
Quantas de nós somos afligidas pelo que nós estamos atravessando ao longo da nossa história? Quantas de nós fomos marcadas por dores e perdas irreparáveis? Quantas de nós passamos por situações que nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, intervém na situação, porque eu estou no meu limite, eu não aguento mais. E eu em casa, eu chorei muito antes de vir para cá. E eu fiquei me perguntando e me questionando: Senhor, eu sei que eu estou passando por uma fase muito difícil no meu ministério. Não é problema pessoal, não é problema no meu casamento, mas eu estou sofrendo conflitos internos a respeito do meu ministério. E eu estou uma semana totalmente chorosa. Toda hora eu me pego chorando, toda hora eu me pego questionando algumas coisas acerca do meu ministério. Mas quando eu estava vindo para cá, eu comecei a chorar, e ali arrumando o cabelo, eu falei: eu não vou passar maquiagem, porque o meu rosto está todo inchado de tanto chorar. E eu comecei, aí o Cristiano chegou, e eu estava falando no banheiro sozinha, não estava falando sozinha, eu estava falando com o Espírito Santo. Aí o Cristiano chegou perto de mim e falou: amor, você está falando comigo? Eu falei: não estou falando com você. E eu lá querendo estar atenta ao que o Espírito Santo está falando comigo. E o Espírito Santo disse para mim: Esther, eu estou permitindo você sentir antes de chegar lá o que tem mulheres que estão sentindo naquela noite, estarão lá e estão sentindo exatamente o que você está sentindo dentro da tua alma. E sabe o que eu estava sentindo? Um desespero. A minha alma estava desesperada. Sabe aquela situação, parece que você está dentro de um buraco, está tudo preto em volta, e você está tentando sair desse buraco e você não está conseguindo. É isso que eu estava sentindo dentro da minha casa, dentro do meu banheiro. Aí o Espírito Santo me disse: eu estou fazendo você sentir o que algumas mulheres lá estão sentindo. Porque não dá para eu chegar aqui e simplesmente falar para vocês o que eu li, o que eu estudei, o que eu interpretei da palavra, se eu não trouxer uma revelação da parte de Deus para o teu coração. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. De nada adianta eu ter uma mensagem toda elaborada aqui, e eu vou dizer para você: eu nunca tive tanta dificuldade de preparar uma mensagem que nem eu tive hoje, Elisama. Eu conversei com uma amiga minha lá de Itatiba, eu falei: não está fluindo a mensagem. Fiquei mais de 5 horas trancada no quarto estudando, e não fluía a mensagem, Elisama. Não fluía. Eu li umas 3, 4 vezes o livro de Esther, e nada saía, nada saltava aos meus olhos. E eu fui tomar café com meu esposo, ele me chamou e disse: vem tomar café comigo. E eu disse para ele: amor, não está fluindo a mensagem. E ele disse para mim: você quer que eu ore? Eu falei: quero. Acabei de comer, tomar café com ele, fui para o quarto e ele orou por mim. E começou a repreender, e eu falei: Senhor, eu sei que eu entrei numa guerra. Eu sei que eu estou numa guerra. Por quê? Por causa de você que está aqui nessa noite. Por causa de você que está aqui neste ambiente nessa noite. A guerra foi travada lá dentro do meu quarto. Aí eu pergunto para você: você acha que Deus te trouxe aqui em vão? Só porque você tinha uma palestra para falar? Só porque você tinha um momento para estar aqui? Só porque você tentou se arrumar da melhor maneira que você pôde, porque eu vou estar em um ambiente com mulheres e vou ouvir algo? Não. É porque o Senhor está dizendo: eu preciso tratar algumas coisas dentro da tua alma. Eu preciso entrar com cura, entrar com um processo de cura urgente na tua alma. Sabe por quê? Porque você está desesperada. Não é o teu corpo, é a tua alma que está gemendo. Você está gritando aí por dentro. Eu profetizo que é noite de cura. Eu profetizo que é noite de cura. Nesta noite é noite de cura. Eu profetizo que algo diferente vai acontecer aqui. Eu profetizo que haverá um divisor de águas. Eu profetizo que a unção que despedaça todo o jugo vai entrar na tua alma, vai entrar na tua mente, vai entrar e jogar por terra tudo aquilo que o inimigo tem tentado soprar. Rebaia, suribique, andarabadai.
Ai, assurimi que andai. Tem tentado soprar no seu ouvido. Espírito Santo, vai agora, Espírito Santo. Vai jogando por terra agora toda palavra contrária, toda palavra de desânimo, toda palavra, Senhor, que vem contra aquilo que o Senhor já prometeu. Joga por terra agora, Espírito Santo de Deus. Coloca debaixo dos nossos pés nesta noite, porque é tempo de nos levantar, é tempo de nos posicionar, é tempo de dar vazão para o Espírito e deixar que Ele venha nos conduzir, que Ele venha nos levar, que Ele venha nos renovar. É tempo. Ai, Jô, que mandar a baia suja. Radassa está passando por esta fase de marcas. E o Espírito Santo soprou algo no meu ouvido e eu achei isso muito forte. Não vivemos para fazer um marco, mas somos marcados pelo que vivemos. O que o Espírito Santo quis dizer para mim é que por muitas vezes nós deixamos na nossa vida aquilo que nos marcou transparecer mais em nós do que as promessas que já foram ditas por Deus. Nós fomos tão marcadas pelo nosso passado, pelo que aconteceu conosco, que hoje nós não conseguimos marcar o nosso tempo, marcar a nossa geração, marcar o ambiente que nós vivemos, marcar a nossa casa, marcar a vida dos nossos amigos com algo da parte de Deus, porque nós estamos vivendo o marco do nosso passado. Então o que passou tem mais efeito na nossa vida do que o que o Senhor está para fazer e realizar na nossa vida. Isaías diz: eis que eu faço algo novo, eu estou trazendo a luz. Porventura você não está percebendo? Ei, você está limitando o poder de Deus na tua vida. Você está querendo colocar uma barra na frente de Deus, e é impedimento para Ele fazer aquilo que Ele já prometeu que vai fazer na tua vida. Meu Deus, entenda isso nessa noite. Tira nessa noite a barra, aquilo que é impedimento, que caia por terra tudo que é impedimento na tua vida, para você não viver algo novo. Ei, Deus quer te levar e te conduzir a algo novo. Algo novo é novidade. Semana passada eu estava dentro de casa e eu falei com Deus, eu falei: Deus, dobrado os joelhos, preguei na sexta-feira em Amparo, e no meu quarto trancado, eu fico trancada o dia inteiro quando eu vou pregar. E eu chorei, e eu falei: Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero, Elisama, viver algo novo no meu ministério. Tudo o que eu estou passando eu já vivi há 5, 6 anos atrás. Eu quero algo novo, Senhor. Aí hoje no espelho, eu olhando para mim, o meu rosto inchado de chorar, agora antes de vir para cá, e o Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse para mim assim: você não disse para mim que quer viver algo novo? Aí eu falei, como se eu estivesse conversando com você aqui, eu falei: mas não desse jeito. Aí o Espírito Santo disse para mim: Esther, para você viver algo novo, eu preciso permitir uma bagunça interna, para depois colocar tudo de volta no lugar. Você já viu uma mudança de uma casa? Não dá para fazer uma reforma sem antes mudar as coisas de lugar, sem antes tirar, sem antes mudar. Não, para fazer uma reforma, primeiro precisa de toda uma bagunça, para depois estar tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Então entenda isso. Eu vou transmitir para você as palavras que o Espírito Santo falou comigo. Você não quer viver algo novo? Então se prepare para sentir algumas dores, para sentir algumas situações dentro da tua alma, mas não fique preocupado. Não é que você é menosprezada, não é que você está esquecida, não, é o Senhor trazendo à tona aquilo que você está pedindo, trazendo à tona aquilo que você está almejando. Eu quero viver algo novo. Quer viver algo novo?
Então se prepare para algumas situações inusitadas. Quer viver algo novo? Então se prepare para algumas situações que não estavam programadas. Quer viver algo novo? Você vai se deparar com situações que você vai falar: Senhor, mas isso daqui eu não planejei. É claro, se você planejar, sai do seu jeito. Mas quando Ele planeja, sai do jeito dEle, na vontade dEle, no propósito dEle, no querer dEle, na hora dEle. Então deixa Ele fazer. Quer viver o novo? Viva o novo. Viva o novo, mas na proporção que Ele está lhe oferecendo. E a questão é, eu nunca vi alguém que esperou em Deus ser decepcionado. Nunca vi. Eu nunca vi. Minha filha era para ter nascido inválida, vegetativa, em cima de uma cama, sem andar, sem falar, sem ter coordenação motora. Minha filha tem 40% de massa encefálica. A minha filha tem agenesia de corpo caloso, ou seja, a ausência do corpo caloso. A minha filha tem cistos aracnoides no cérebro. Com 1 aninho, a Manuele passou por cirurgia no crânio. O crânio dela foi aberto. Ela tem uma válvula que drena todo o cisto dela. Chegou um tempo que a cabeça da Manuele crescia. E o Senhor dizendo para mim: eu vou fazer. Calma. Mas antes de ouvir Deus falar para mim que ia fazer, eu precisei enfrentar o silêncio de Deus. E Deus não falava comigo, o céu trancado, fechado de bronze. Deus, o que o Senhor vai fazer? 7 meses de gestação. E os médicos dizendo para mim: interrompe a gestação. Essa criança não vai andar, não vai falar, não vai ter coordenação motora, vai ser vegetativa. Interrompe essa gestação. Eu disse: Deus, se Emanuele vier a óbito, virá a óbito pelas tuas mãos, não pelas minhas, Senhor. Eu não vou interromper minha gestação. Fiz um exame chamado amniocentese, tirar o líquido da bolsa. E o médico olhou para mim e disse: olha, pelo tanto de má formação que essa criança tem, ou ela vai ter síndrome de Down, de Patal, ou de Edward, ou de Parkinson. Uma dessas 4 síndromes ela vai ter. E o Senhor? Silêncio. Não falava nada, não respondia nada, não falava para mim que ia viver, que ia morrer, que ia levar, não falava nada. Deus não falava comigo. Dura coisa é enfrentar o silêncio de Deus. Não tem nada que dói mais num ser humano que serve a Deus do que enfrentar o silêncio de Deus. Porque você está orando e Ele não fala. E a minha guerra esses dias foi exatamente essa. Eu falei: Deus, eu estou pregando e o Senhor não fala comigo. Eu estou ministrando, eu estou me preparando, eu estou renunciando tanta coisa e o Senhor não fala comigo. E o Cristiano falou assim: então como é que você prega? Falei: Ele me fala para falar com os outros, não comigo. Não é que a gente quer, sabe o quê? Alguém, eis que te digo, quando no silêncio Ele fala, quando numa Bíblia aberta Ele fala, quando no louvor, o Cristiano colocou um louvor agora para lá, colocou lá para ouvir, eu no banheiro, eu não estava chorando, ele colocou o hino, eu comecei, tive que sentar no vaso para continuar chorando, porque o negócio foi tenso, mas Ele fala. Emanuele nasceu perfeita. Emanuele anda. Emanuele fala. Emanuele tem coordenação motora. Emanuele é inteligentíssima. Não ia chegar a 1 ano de vida. Emanuele tem 8. Eu nunca vi alguém que esperou em Deus ser decepcionado. Radassa tem um marco na sua vida. Perdas. Cativa. Escrava numa terra que não é dela. Mas Radassa, o seu significado é murta. A murta é um arbusto que nasce no deserto, no vale, na sequidão. Aí nós nos perguntamos: como existe possibilidade de crescimento de uma planta no deserto? Por quê? Porque deserto não pode ser impedimento para que eu e você deixe de crescer. Deserto não pode vir como um impedimento. Eu estou no deserto, então vou ficar aqui quietinha. Não, o deserto é proporcionado por Deus para que haja crescimento em nós. Não dá para ficar a vida inteira tomando leite, não dá. Uma hora a gente precisa crescer, precisa se alimentar de substância, precisa comer comida forte.
Então o deserto é nada mais que escola de Deus para nos preparar para algo maior. Está no deserto, mas não está deixando de crescer. No deserto, a murta ela não deixa de florescer. No deserto, mesmo sem água, ela continua crescendo e florescendo. E essa é a nossa maior dificuldade. Florescer em tempo de sequidão. Por quê? Porque é muito bom quando é primavera e a gente floresce. Por quê? Porque a estação é apropriada para que eu venha florescer. E florescer no inverno? E florescer no outono? E florescer no verão? Não. Nós precisamos entender que nós precisamos florescer todas as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Sabe por quê? Porque não é só na primavera que alguém chega e pede uma palavra para você. Não é só na primavera que alguém chega e pede para você: ora por mim, porque acredita na sua oração, porque acredita na palavra que sai da sua boca, porque acredita num conselho que você tem para dar. Eles não vão esperar que você tenha um conselho, uma oração, uma palavra só quando você está florescendo, não. E sabe o que eu descobri? Que a maioria das vezes que eu estou passando por vales, por desertos e por lutas, Deus tira o meu foco do meu problema para orar e interceder por outras pessoas que estão vivendo outros problemas. Como se Deus estivesse dizendo para mim: Esther, está vendo que não é só você que sofre? Esther, está vendo que não é só você que passa por luta? Esther, você está vendo que não é só você que passa por decepção, por perseguição, por lágrimas? Todo mundo tem os seus altos e baixos. Não deixa de florescer quando a situação saltar na sua frente, querendo te fazer parar. A murta está no deserto, mas ela está florescendo. A murta exala uma suave fragrância. O que nós temos exalado? A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então aonde você passa, eu não sei se você já viveu a experiência de você estar na rua e você nunca ter visto a pessoa ir lá do outro lado da rua, alguém olhar para você e falar: paz, Senhor, irmã. Eu vivo passando por isso. Meu marido fala assim: como é que você sabe? Eu falo: eu sinto o cheiro de longe. Eu reconheço uma pessoa que tem intimidade com Deus na rua. E eu grito mesmo, para colocar, para dar vergonha mesmo, para falar: é crente mesmo. Está do outro lado: a paz, Senhor, querida. Eu faço desse jeito, parece doida. Eu estou exalando o bom perfume de Cristo. Por que que a terra, o planeta, ainda continua existindo? Porque existe uma igreja que exala o bom perfume de Cristo na terra. Ainda tem uma igreja que está exalando, que quando passa as pessoas sentem a fragrância, o cheiro. Por quê? Porque nós somos o bom perfume de Cristo na terra. As pessoas olham para nós e não nos enxergam como qualquer pessoa que anda na rua, não. As pessoas nos conhecem. Lembra de Pedro? Tu és um deles. Você andava com ele. Sua fala te denuncia. Você anda como ele. Você veste como ele. Nós somos assim também. Você fala que nem ele. Você anda que nem ele. Por quê? Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós somos de lá. A murta também, ela cresce, mas ela tem um crescimento limitado, 5 centímetros apenas. Quando Radassa vai para o palácio, ela omite sua descendência judia. Então ela não vai contar para ninguém que ela é judia. Então ela vai começar a se chamar Esther. Enquanto Radassa significa murta, Esther significa estrela. Prazer, sou eu. E diz o meu avô: Esther, você nasceu para brilhar, então brilha. E é bem isso, estou tentando brilhar assim, sabe? Ali, aqui. Não brilho próprio, porque a estrela não tem luz própria, né? Mas tem alguém que reflete nela para que ela possa brilhar. E nós, aqui nessa noite, nós somos Esther. Todas aqui são Esther. Não está na sua certidão de nascimento, mas você é Esther aqui nessa noite. Nasceu para brilhar. Nasceu para ofuscar as trevas e trazer um brilho do Senhor sobre esta terra. Nós somos Esther. Quando Esther chega no palácio, a Bíblia diz que Hegai,
que era o eunuco que estava responsável para cuidar das virgens que seriam levadas para ser embelezadas, preparadas. Quando o eunuco Hegai olha para Esther, a Bíblia diz que ela alcançou graça aos olhos de Hegai. Ele olha para ela e algo diferente ele enxerga em Esther. A Bíblia diz que Esther também alcança graça diante de todos que a viam. Só que tem um tempo de preparo de um ano com óleos de mirra, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. E o Espírito Santo sussurrou algo ao meu coração, aos meus ouvidos. Porque quando nós falamos de Hegai, nós falamos de Esther, e nós falamos de Assuero, nós estamos falando de Assuero, que é Deus, de Hegai, que é o Espírito Santo, e de Esther, que é a igreja, que somos nós. E quando nós somos conduzidos por Hegai a um ano de preparo e purificação, e quando o Espírito Santo nos leva para um período de purificação, de preparo, e quando o Espírito Santo quer nos levar para uma atmosfera diferente, e quando o Espírito Santo quer nos conduzir para algo diferenciado, aonde nós pensamos assim: meus amigos me abandonaram, meus amigos me esqueceram, eu não tenho ninguém para contar, eu não tenho ninguém com quem conversar, parece que ninguém me enxerga, parece que ninguém me vê. E quando o Espírito Santo quer nos conduzir a um tempo de preparação e purificação, Esther sabia que ela ia ser escolhida rainha? Não, Esther não sabia, mas ela está lá esperando. Ela está passando por um tempo de espera. Ela está passando por um tempo de incertezas. E quantas de nós aqui não estamos passando por este tempo em que o Espírito Santo está nos colocando como se ele estivesse nos colocando numa caixinha e dizendo para nós: você fica aqui agora, que agora eu vou tratar de você, eu vou tratar do seu caráter, eu vou curar feridas na sua alma. Eu vou trabalhar em você num todo. Por quê? Porque Hadassah tem todo o seu passado, tem toda a frustração dos seus pais que morreram. Agora, para ela ser tratada pelo Espírito Santo, para ela ser tratada por Hegai, precisa de um tempo. É um ano com óleo de mirra, é um ano com especiarias. Ei, entenda isso. Ele não vai te tratar para te deixar caída, prostrada. Ele não vai te tratar para você sair da igreja. Ele não vai te tratar para mostrar que você é fraca. Não, ele vai te tratar porque algo espera por você. Algo novo espera para a tua vida. Algo novo está chegando. Ei, mas é necessário este período escondida, guardada, tirada do convívio das pessoas para ser tratada, purificada. Mas e as incertezas, Esther? E as dúvidas que permeiam a mente? E o tempo de espera que parece que nunca se finda? Calma, respira. Os tempos difíceis também passam, as lutas se intensificam, mas elas também terminam. Elas não sobressaem todos os anos da sua vida, não, é só um período. Espera, fica tranquila, não se desespera. Sabe por quê? Porque aquilo que te desespera não desespera o seu Deus. Aquilo que te desestabiliza não desestabiliza o seu Deus. Ei, eu digo para você sem sombra de dúvida, se Deus fosse um Deus carrasco que tem prazer no sofrimento humano, eu te diria nessa noite: ele tem prazer no seu sofrimento. Mas eu digo para você, ele não tem prazer no teu sofrimento.
Esses dias, como eu já disse para você, eu estou passando uma semana de muita lágrima, de muito choro. Mas eu vejo como se o Espírito Santo estivesse fazendo isso daqui para mim, ó. Deita aqui. Encosta aqui. Tem ninguém para conversar? Não, deita aqui no meu peito. Tem ninguém para falar? Não, você não consegue se abrir com ninguém? Fica tranquilo, fala comigo. Aí quando a gente está chorando, eu sinto ele gemendo e chorando comigo. Eu sinto ele dizendo para mim: Esther, eu estou sentindo a tua dor. Eu estou sentindo o teu desespero, mas eu troco o teu desespero por bálsamo, eu troco o teu desespero por cura. Há um bálsamo em Gileade, a cura em Gileade, a ferida estancada em Gileade. Ei, você não está vendo, mas Ele está trabalhando dentro de você. Não está enxergando, mas Ele está fazendo. Você não precisa ver para ter certeza que o teu Deus está trabalhando por você, não. O livro de Esther é a prova cabal que Ele não está com a mão lá visivelmente, mas Ele está com a mão lá do céu estendida e dizendo: vai ser desse jeito, vai ser desse jeito, vai ser nessa ordem. Você entra aqui, você sai aqui. É propósito de Deus. Mas para Esther começar a viver o que Ele planejou para ela, é necessário um período de ser tratada. O palácio tinha a sua casa real, a sua casa do tesouro, e ali tinha todos os adornos. Um ano de embelezamento com mirra, aloés, cássia. Mas o que vestir? Qual adorno usar? Eu acho que essa dúvida pairou na mente de Hadassah, de Esther. O que eu posso vestir que vai agradar o rei? Qual adorno eu posso usar que vai agradá-lo? Porque a preocupação de Esther não é com a sua beleza. De nada adianta externamente estar belo, mas por dentro estar destruído. Não. Por quê? Porque aquilo que eu estou vendo é um padrão. A Esther está de blazer verde, saia branca, salto nude e uma blusa estampada. Mas e aqui dentro? A Bíblia fala que o coração é terra que ninguém pisa. E ela está preocupada. Só que a Bíblia diz que coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai. Você sabia que as mulheres, as 400 virgens que estavam lá, elas poderiam escolher: eu quero isso daqui, eu quero isso, eu quero isso daqui. Se o rei não me escolher, beleza, pelo menos eu vou levar tudo que eu escolhi para casa. Então, mostra o interesse duplo. Se ele me escolher, eu serei rainha. Se ele não me escolher, o meu já está garantido. Coisa linda é quando a gente entra num grau de entendimento de que o rei não precisa de muita coisa para nos observar, de que o rei não precisa de excesso para olhar para nós e nos achar perfeitas e lindas na presença dele. A Bíblia diz que ela só entrou na presença do rei com aquilo que Hegai a instruiu. E eu escrevendo à tarde, eu escrevo muito, eu comecei a pensar: em um ano, Hegai conheceu qualidades e defeitos de Esther. Em um ano, se ela tinha alguma imperfeição no seu corpo, ele também descobriu. Só que Esther, ela poderia usar um adorno para cobrir a sua imperfeição, para cobrir aquilo que não era atrativo aos olhos do rei. Só que ela não se preocupou em disfarçar, em encobrir aquilo que era imperfeição aos olhos humanos. Hegai, como o Espírito Santo, ele conhece tudo que há dentro de nós, tanto por fora quanto por dentro.
A Bíblia diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Você acha que Ele não sabe qual é o meu defeito e a minha qualidade? Hegai poderia ter dito para Esther: Esther, eu sei que você tem uma falhinha de cabelo aqui, então usa alguma coisa aqui para cobrir essa falha, essa imperfeição. É um exemplo que eu estou dando. Esther, a sua perna não é assim, né, bonita assim. Coloca um vestido que vai disfarçar. Ele poderia ter dito para ela, mas a Bíblia diz que ela entra somente com aquilo que Hegai instrui que ela entre. Por quê? E o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. O rei não nos escolheu pelos excessos que cobrem nossas imperfeições. O rei nos escolheu pelo pouco que decidimos usar, confiando na instrução de Hegai, que sabe como agradar o rei, tendo assim expostas as nossas fraquezas, medos e limitações. O que é que eu quis dizer com tudo isso aqui? Que mesmo ela tendo alguma imperfeição e defeito, ela não se preocupou em cobri-los, ela deixou exposto. Por quê? Porque Deus, Ele está interessado em que nós não venhamos cobrir as nossas imperfeições diante dEle. Você já viveu uma experiência de alguém chegar na sua casa de surpresa e você sair correndo para colocar as coisas no lugar, para a casa não estar bagunçada? A gente quer fazer a mesma coisa com Deus. Quando Deus chega na situação, a gente quer tapear, colocar alguma coisa ali no lugar para mostrar para Deus que está tudo certinho, mas com Deus não tem isso de você querer tampar ou cobrir. Por quê? Porque Ele te conhece por dentro e por fora. Ele te conhece na sua intimidade. Ele sabe quem você é. Esther poderia ter escolhido um vestido, adornos, mas ela só foi com aquilo. Ela foi com o que era simples, com o que não era atrativo a olhos humanos. Mas enquanto Hadassa, e eu estou finalizando, enquanto Hadassa, ela estava como escrava, enquanto Hadassa, ela perdeu seus pais, enquanto Hadassa, ela perdeu o direito de sonhar, enquanto Hadassa, seu crescimento era limitado. Quem não tem experiência, cria estrutura. Ela não tinha nenhuma experiência, mas ela está criando estrutura diante de tudo que ela já viveu até agora. Não tem experiência? Vai criando estrutura. Eu não tenho experiência, Esther, em tal situação. Vai criando estrutura, vai se fortalecendo, vai se enrobustecendo. Por quê? Porque quando chegar a sua vez, você já vai ter uma certa maturidade para passar por certa situação e sobressair sobre ela. Quem não tem experiência cria estrutura. Enquanto Hadassa, ela está vivendo tudo isso. Só que a minha Bíblia diz que quando ela chega, ela se chama Esther. E como Esther, ela entra na presença do rei, não com tudo aquilo que as outras mulheres entraram. Ela entra na presença do rei com simplicidade, com uma visão totalmente diferenciada. E sabe o que eu imagino que o rei pensou? Ele deve ter olhado para ela e deve ter pensado: ela poderia ter escolhido todos os adornos que ela quisesse. Caso ela não fosse escolhida, ela levaria. O que a Sueli está vendo? Alguém que não está ali por interesse, que não está naquela situação interessada em ter nada, mas apenas em oferecer algo bom para alguém. O Senhor nos chama exatamente para isso. Eu não tenho, eu não sou, eu não faço, mas o Senhor, Ele quer me usar para ter algo bom para oferecer para alguém. Enquanto alguns estão aí, enquanto nós vemos, e porque nós vemos muita gente sobressaindo, e está na mídia, e está enriquecendo, usufruindo daquilo que não é deles, arrancando a lã das ovelhas. Deus está à procura de alguém que não tem interesse em ter, mas tem interesse em oferecer, em estender a mão, em abençoar, em gerar algo para alguém. Enquanto o interesse de muitos era ter e ir embora,
caso não fosse escolhida. O pensamento de Esther é: mesmo que eu não seja escolhida, o que o Espírito Santo nessa noite me instruir para usar, eu vou usar para agradar o meu rei. Você quer saber de uma coisa? Ele sabe o que agrada o rei. Ele sabe qual é a postura que agrada o rei. Ele sabe qual é a roupa que agrada o rei. Ele sabe qual é o adorno que agrada o rei. Então, enquanto nós tivermos sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco, fica tranquilo, você não vai desagradar o rei. Você vai estar constantemente agradando. Por quê? Porque a tua sensibilidade em ouvir o amigo Espírito Santo te faz estar numa posição diferenciada. Hey, você já parou para pensar? Vou dar um exemplo para você. Alguém de vocês já viram uma noiva na rua andando à luz do dia? Assim, me deu vontade de vestir um vestido de noiva, eu vou andar na rua vestida de noiva e pronto. Alguém já viu isso aqui? Já? O único ser que anda de noiva todos os dias é a igreja. A igreja todo dia está vestida de vestes nupciais. Você não vê nenhuma noiva correndo na rua, dizendo: eu vou no mercado vestida de noiva, eu vou na padaria vestida de noiva. Mas eu e você, quando estamos na rua, nós estamos andando vestidas de noiva. Por quê? Porque nós somos a noiva que está aguardando a volta do seu noivo. Então você está vestida de vestes nupciais todos os dias. Todos os dias nós estamos andando na rua, lindas, cheirosas, maravilhosas, vestidas de noiva. Então, o que alguém pensa, ou o que alguém fala, ou o que alguém olha torto, não interessa, porque o olhar dele está olhando para você e está dizendo: ali está indo a minha noiva, ali está carregando algo que é meu, ali está indo alguém que eu conheço, eu sei o nome, é minha noiva que está caminhando. Aí você é noiva. E Radassa, como Esther, entrou na presença do rei. A Bíblia diz, primeiro, e o rei amou Esther. Quantas passaram? Quantas entraram? Quantas eram lindas, maravilhosas, vestidas, adornadas? Quantas? Mas a Bíblia diz que o rei amou Esther. Ei, não importa quantos te abandonaram, não importa quantos viraram as costas para você, não importa quantos desistiram de você porque olhou para você e disse: não vale a pena lutar por ela, porque ela só dá trabalho. Eu vivi isso. Disseram para o meu pai: ei, Nelson, se prepara dinheiro, porque qualquer dia desse você vai saber que a Esther está caída em alguma esquina morta. Disseram para o meu pai. Alguns da minha família desistiram de orar por mim. Alguns da minha família desistiram de acreditar que Deus tinha uma promessa e que ela se cumpriria com totalidade. E se não na totalidade, parcialmente. E se não parcialmente, em algum momento, em alguma área, ele cumpriu a promessa dele. Se ele vier hoje, eu vou dizer: ele cumpriu aquilo que ele me prometeu. Talvez eu lembro uma vez que eu fui no centro de Vinhedo, uma experiência minha. E eu já tinha namorado com tantos rapazes, eu já tinha sido traída por tantos, eu nunca tinha sido feliz em relacionamento nenhum. E a minha alma chorava porque eu dizia: Senhor, quando que o Senhor vai preparar um esposo para mim? Quando que o Senhor vai trazer alguém que me ame de verdade, Senhor? Que ame as minhas perfeitas imperfeições? Quando? E veio uma cigana correndo atrás de mim que nem doida, lá no centro de Vinhedo, na praça, e correndo atrás de mim: deixa eu ler sua mão, deixa eu ler sua mão. Eu falei: não,
E ela olhou para mim e disse: você não vai deixar eu ler sua mão, mas eu vou te dizer o que acontece com você. Abusada, Satanás, ele é astuto. Ela olhou para mim e disse assim: você nunca foi feliz em relacionamento nenhum. Todos os seus namorados te traíram. Você sofre, você chora, porque ninguém te amou, ninguém te ama, ninguém te fez feliz até hoje. Mas eu tenho uma solução para você. E eu olhei para ela e falei assim: olha, Satanás, eu te repreendo. O meu passado eu sei que você conhece muito bem. Mas o meu futuro, você nem sonha o que vai acontecer nele. Por quê? Porque está na mão do Deus Todo-Poderoso. E quando está na mão dele, eu tenho certeza que algo extraordinário vai acontecer. Não importa quem não te amou, ele te ama. A Bíblia diz, Paulo cita aos Colossenses dizendo que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o rei amou Esther. Segundo, alcançou graça e benevolência. Graça é um ato de amor incondicional. Vou te dar um exemplo. Não depende da pessoa que recebe. Vem que eles amam. Eu decidi... Meu Deus, que Bíblia grande é essa, Jesus? Meu Deus. Eu tenho uma King James, mas não é grande assim não. Ui, pesada. Eu estou agindo com graça em favor da Elisama. Eu vou presentear a Elisama. Precisa de algum esforço da Elisama para eu presentear ela? Não. Mas precisa do meu esforço, correto? De ter algo para oferecer para ela. Então eu estou agraciando, presenteando ela com algo que é meu, mesmo que ela não merece, mesmo que ela não tenha nada para me oferecer, mesmo que ela não seja a pessoa mais indicada para receber, mas eu estou dando o presente porque eu quis, o presente é meu, então eu dou para quem eu quero. Isso é graça. É graça. É ele pegar, é ele olhar para nós, enxergar em nós. Ela merecia a morte, mas vou dar a vida para ela. Ela merecia castigo, mas eu vou dar um presente para ela. Não depende do caráter de quem recebe, mas sim do caráter de quem está dando. E ele está te oferecendo graça, favor imerecido. Ela alcançou graça e benevolência. Benevolência é alguém que age com bondade, inclinado a fazer o bem, intenções verdadeiras. Ei, quantas pessoas agiram com intenções más a nosso respeito? Quantas pessoas já me apunhalaram pelas costas? Quantas pessoas já me traíram? Quantas pessoas eu já contei algo e quando chegou na igreja todo mundo olhando para minha cara, tipo assim, olhando e dizendo... Mas ele está inclinado a fazer o bem, a agir com benevolência. Por quê? Porque ele te amou. Ele te oferece graça. E ele pôs a coroa real em sua cabeça. O que ele estava dizendo? Eu te escolhi. Você é minha. Você pertence a mim. A Bíblia diz que na palma da mão dele tem os nossos nomes. O teu nome está na palma da mão dele. A cruz, ele morreu na cruz. As mãos cravadas, furadas. Os pés furados. A coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Mas quando ele olha para a sua mão furada, tem o seu nome lá. Esther, Maiara, Elisama. Tem um muro diante dele. Tem você diante dele. Tem um escritor que ele diz que se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto estaria nela. Isso é amor. Quem aqui tem uma foto de alguém na sua geladeira? Você tem? É de alguém que você odeia? É de alguém que você ama. Se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto estaria nela. Imagino eu
Que geladeira grande, não? Que geladeira grande. E eu vou finalizar, eu nem sei que horas são agora. Nossa, 10 horas? E vocês estão me ouvindo falar até agora? E fez rainha no lugar de Vasti. Memucã diz: dê a outra que seja melhor do que Vasti. Ele encontrou em Esther alguém melhor, alguém altruísta, alguém que estava numa posição, não porque era de fato mais linda, mais bela, mas porque já era propósito de Deus. É como se o rei estivesse dizendo: eu acredito em você, eu acredito no seu caráter, eu acredito no teu potencial, eu acredito que você tem um caráter ilibado, eu acredito que você vai ser uma representante do meu reino, e aonde quer que você estiver, você vai ser legalmente representada e honrada, porque você está à altura do meu reinado. Não importa, coloque-se de pé. Não importa quantas feridas há em você, não importa o quanto você já sofreu, não importa quantas foram as perdas, quantas perdas nós temos vivido nesses últimos dias, quantas perdas, mas um processo tem um propósito, todo processo tem um propósito, todo processo tem um propósito. Irmã Esther, a questão é que eu não estou sabendo qual é o propósito. Ei, por mais que você não entenda ou não tenha conhecimento ainda de qual é o propósito, aceite o processo, seja trabalhada por Deus no processo, seja moldada por Deus no processo. Sabe qual é o ápice de um encontro entre um oleiro e o barro? É que o oleiro está com a mão no vaso. Esse daí é o ápice do processo de barro transformando-se em vaso. É que o oleiro está constantemente com a mão no vaso. Não é a irmã, não é fulano de tal, não é Beltrano que está colocando a mão, que está tentando. Não, é o oleiro que está moldando. E conforme ele vai moldando, ele vai te fazendo parecer ainda mais com ele. Cada vez que ele te molda, é ele dizendo para você: ei, você está se enquadrando nos padrões e nos meus princípios. Você está sendo adestrada para a batalha. Você está sendo preparada para um momento que é único e exclusivo seu. E enquanto Esther está sendo preparada, ela não sabia que depois do tempo de preparação viria uma coroa sobre a sua cabeça. Então entenda isso: o período que o Espírito Santo te leva para junto dele, num processo de trabalhar na sua vida, é ele te preparando para dizer: ei, depois desse processo tem coroa, depois desse processo tem exaltação, depois desse processo tem louvor dos teus lábios, depois desse processo tem testemunho para você contar, depois desse processo tem um tempo novo para a tua vida e para a tua história. É que a gente demora para entender isso, quando Deus quer nos trazer adestrados para a batalha, quando Ele quer nos adornar, quando ele quer nos trazer para perto do peito dele e dizer: ei, apenas descansa. Enquanto você está chorando, eu estou enxugando as tuas lágrimas. Enquanto você não está entendendo nada, eu estou traçando um caminho reto para você. Enquanto está tudo confuso na tua mente, eu estou trazendo luz, algo novo para a tua história. Enquanto está tudo distorcido, está tudo contrário àquilo que você planejou. Ei, na nossa rota e no nosso planejamento existe perigo de frustração.
Mas quando a rota é traçada por Ele, quando os planos são traçados por Ele, não existe perigo, não existe naufrágio, não existe queda, não existe tempo em qual você vai ficar prostrado e vai demorar a se levantar, não, porque você se prostra diante da presença dEle, dizendo: Senhor, eu sou pó, sou cinza, sou nada. E aí Ele te levanta dali, te fortalecendo, te fazendo sentir que ainda há esperança. Tem lágrima? Tem. Mas também tem cântico. Tem lágrima, mas tem tempo de refrigério. Tem lágrima, mas também tem um período que Ele está dizendo: ei, Maia, sua combatalai. A Bíblia diz, que Salomão amou Sulamita. A Bíblia diz que a Sulamita era para ele preciosa. A Bíblia diz que Salomão, quando ele olhava para a Sulamita, ele não conseguia enxergar mais nenhuma, embora ele tinha um harém de mais de 1000 mulheres. Se você soubesse o quanto Ele te ama, se você soubesse o que Ele tem traçado para a tua história. Você é casada? Por que você acha que eu contei a minha experiência de alguém dizer para mim que eu nunca fui feliz em relacionamento algum? Por que você acha que eu contei ali na frente que ninguém me fez feliz até aquele tempo? Porque eu olhava para você e eu via a tua alma gemendo e dizendo: Senhor, quando eu vou ser feliz? Quando eu vou ter um motivo para sorrir? Quando alguém vai me completar de uma forma a eu me tornar completa? Porque existe um vazio dentro de mim, e Ele sabe que não é um vazio dele, porque você tem a presença dele. Ele sabe que é alguém para te completar, para te amar, para cuidar de você. E o Senhor está dizendo: não ultrapasse a nuvem. Ai, a sorebai. Mas você vai me convidar para o seu casamento. Você vai me convidar para o seu casamento. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você assim: eu estou curando as feridas. Eu chamo para a tua alma. Eu arranco com a minha mão. Ai, a sopa mandai. E digo para ti: chegou o tempo. Chegou o tempo de ser feliz. Chegou o tempo de um sorriso no seu rosto. Chegou um tempo de tudo aquilo que parecia ser escuro e sombrio, porque aquela hora que eu disse que parece que está num buraco e em volta tudo negro, em volta também era para você. Está olhando para os lados e está enxergando o muro em volta. Deus, eu estou aqui embaixo e estou vendo só a festinha de luz. Mas Deus manda dizer para você: existe luz no fim do túnel. Existe esperança no fim do túnel. Existe um cântico novo para os teus lábios. E existe um tempo de vitória para a tua vida. Assim te diz o Senhor. Acalma. Vai ser tão rápido. E não te preocupe como se dará. Te darei um sinal e te mostrarei quem é. Não ultrapasse a nuvem. Surgirão propostas. E você vai dizer assim: parece que é. E Deus está dizendo: aquilo que parece não é. Então esteja atento aos sinais. Esteja atento ao que eu vou te direcionar. Não passe na frente da nuvem. Se você esperar a nuvem andar, e se você andar conforme a nuvem, você não vai errar. E você não errando, vai ser perfeito. Vai ser do meu jeito. E a proposta é: eu vou te honrar. E vai ser um tempo de honra. E alguém que disse: não vai conseguir, não vai dar certo, vai continuar frustrada,
vai dizer: verdadeiramente o Senhor se levantou a favor dela. O Senhor se levantou em favor da Natália e disse: eu me levantei para te honrar sobre esta terra. Quieta, respira, respira, respira. Como Ele é perfeito. E há quem diga que Deus não entra em caso de relacionamento. Eu digo para vocês: Deus entra em relacionamento sim. Porque eu namorei, casei e noivei em 50 dias. 50 dias de namoro, noivado e casamento. Vai fazer 11 anos que sou casada, muito bem casada. E alguém diz: Deus não entra em relacionamento? Deus entra em situação muito além de relacionamento, que dirá um relacionamento quando nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero errar. Ei, eu sinto a presença de Deus aqui de uma forma muito forte. E eu pergunto para você: quais são os seus traumas? O que é que está te limitando de viver uma experiência sobrenatural com Deus? O que está te limitando? Deus está dizendo: ei, sai daí, vem para mais perto, sai desse pedacinho que você se encontra, ultrapasse o muro e vem para mais perto. Eu quero me revelar para você de uma forma contundente. E você insiste em ficar pegado ao passado. Larga esse passado aí, ele não te pertence mais, é passado. Porque nós olhamos para o retrovisor, porque para o retrovisor a gente olha para ver o que ficou para trás, mas a nossa visão